Olá, esta é a nossa aula de número 35 e nesta aula eu vou estar falando com vocês a respeito da estrutura de repetição enquanto. Na estrutura de repetição enquanto, eu preciso basicamente de três condições para que ela funcione. Eu preciso de uma validação lógica, eu preciso de um controle de fluxo e esse controle pode ser utilizado como um incremento ou não. E dentro da minha estrutura enquanto, eu preciso de fazer uma revalidação do teste lógico dela para que ela possa sair dessa estrutura e não faça um loop infinito, ou seja, fica infinitamente dentro ali, repetindo aquela mesma ação e não consiga sair nunca. Para a gente exemplificar a nossa estrutura de repetição enquanto, eu quero que vocês imaginem a seguinte situação. Eu preciso fazer a validação da nota de um aluno. Para isso, eu solicito a nota do aluno e após o aluno informar a nota, a regra de validação é o seguinte, a nota ela tem que estar entre 0 e 10. Caso seja informado um valor fora desse critério de 0 e 10, eu tenho que dar uma mensagem para o usuário informando para ele que a nota é inválida e pedir que ele informe outro valor. Mas, se o usuário resolver novamente cometer o mesmo erro, informar novamente uma nota inválida, então eu teria um problema aqui, pois eu não sei quantas vezes esse usuário pode continuar cometendo esse mesmo erro. Eu poderia resolver esse sistema criando várias estruturas condicionais encadeadas? Não. Simplesmente pelo fato que o usuário ele pode continuar repetindo aquele mesmo erro infinitas vezes e o meu sistema vai trabalhar com dados inconsistentes. Então, para isso, existe uma estrutura que nós chamamos ela de estrutura de repetição enquanto. Por enquanto, a gente vai falar dessa estrutura. Existem outras também que têm esse mesmo intuito. Na estrutura de repetição enquanto, eu recebo um dado, eu faço uma verificação com esse dado, então recebo um dado, faço a verificação. A verificação é dentro da estrutura enquanto, ela é uma verificação lógica, assim como lá na estrutura condicional que nós vimos lá no C. Aqui, se a minha verificação dentro da estrutura enquanto retornar falso, então o meu sistema ele vai seguir para o bloco principal, para o fluxo principal. No entanto, se a estrutura enquanto retornar um valor verdadeiro, ele vai entrar numa execução dentro daquela estrutura enquanto, e enquanto aquele valor que eu estou solicitando não for inválido, ou seja, ele não retornar falso, a minha estrutura enquanto ela vai continuar em execução esse loop. Então, imagina a situação aqui que eu solicitei que fosse informado a nota do usuário e essa nota, para ser válida, ela tem que estar entre 0 e 10. Aí foi informado, por exemplo, 15. 15 seria uma nota inválida. Então, se ele informou uma nota inválida, eu teria que continuar dentro da minha estrutura. Mas se ele informou, por exemplo, 8, 8 é uma nota válida, então ele retornaria falso e o meu sistema continuaria o fluxo principal. Ele informou a nota 15. 15 é inválido, então eu entraria na minha estrutura de loop e eu avisaria o usuário que 15 é uma nota inválida. O sistema novamente solicitará a nota e ele novamente faz a validação. Se ele informou novamente uma nota inválida, ele vai continuar dentro dessa estrutura até que o usuário informe uma nota válida. No meu flow algoritmo, eu represento a estrutura enquanto com essa exemplificação de bloco aqui. Então, se verdade, ele vai entrar dentro da estrutura enquanto, se falso, ele vai continuar no fluxo principal aí do meu algoritmo. Eu criei aqui com vocês uma interface inicial. O objetivo dessa interface é validar se uma roupa que o usuário quer comprar, ela está dentro dos critérios P, M ou G. Se o usuário digitar qualquer código de tamanho diferente de P, M ou G, eu quero dar uma mensagem para ele e avisar ele que esse código é inválido, que esse tamanho de roupa é inválido.
Então, eu vou fazer o seguinte. Eu criei uma variável tamanho do tipo caractere, que é a variável que vai permitir que o usuário digite o tamanho da roupa, por exemplo, G. E eu criei uma variável chamada teste lógico, né? Uma variável chamada teste tamanho, que ela é do tipo lógica. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma atribuição, assim que o usuário acabar de digitar o tamanho, eu quero fazer uma atribuição para essa variável teste tamanho, para verificar se esse tamanho é válido ou não. Então, realizar o teste do tamanho. Então, eu vou fazer o seguinte, ó, se o meu tamanho for igual, lembra que igual é 2 igual, se for igual a P, ou meu tamanho for igual a M, ou o meu tamanho for igual a G, então se o usuário digitar qualquer coisa que seja igual a P, M ou G, seria dado como válido. Só para a gente fazer o teste aqui, fazer uma execução, G, tamanho válido. H, falso, tamanho válido. Então, a gente já conseguiu aqui fazer a nossa validação. Então, como eu mostrei para vocês, se eu estivesse usando uma estrutura condicional, eu estou verificando aqui agora se o teste tamanho é válido. Se teste tamanho for igual a falso, quer dizer o quê? Que o tamanho meu aqui seria inválido. Então, eu vou mostrar para o meu usuário uma mensagem mostrando para ele que o tamanho é inválido. Ok? E eu vou permitir, então, que o usuário ele informe o tamanho novamente e faça o teste. De novo, fazer a mesma lógica. Então, se o tamanho for inválido, eu permito que ele informe o tamanho novamente e faça o teste. Então, se eu executar isso aqui, o que eu vou ter aqui? Eu vou digitar um tamanho inválido, H. Ele vai dar a mensagem que tamanho é inválido. Eu vou informar o tamanho novamente. Vou informar H novamente. Você vai observar que ele vai realizar o teste e novamente vai ser inválido. E o meu sistema vai continuar. E o que aconteceu aqui? Ele passou por um algoritmo, deu uma mensagem para o usuário avisando que o tamanho é inválido, só que ele não conseguiu impedir o usuário de continuar no fluxo principal do sistema caso seja inválido o tamanho. Então, o que eu posso fazer? Eu posso usar uma outra estrutura. A estrutura de controle condicional não é o suficiente para resolver esse problema. Então, vamos usar a estrutura enquanto. A lógica é exatamente a mesma da estrutura condicional. Só que a diferença da estrutura enquanto, que o que acontece aqui é o seguinte, vou colar aqui, ele vai verificar o teste e você observa que ele não vai seguir o fluxo principal enquanto estiver dando como inválido. Então, enquanto o teste do tamanho retornar falso, sendo um tamanho inválido, ele vai continuar dentro dessa estrutura e ele só vai sair dessa estrutura quando esse meu teste aqui de tamanho for válido, ou seja, quando eu digitar um tamanho válido. Senhores, só para que não confundam aqui, só para não ter confusão, vamos fazer um esclarecimento aqui. Quando eu digitei o teste de tamanho e o teste retornou como sendo falso, o teste retornou falso, e eu faço uma verificação, falso é igual a falso. Falso é igual a falso, é lógico, falso é igual a falso. Então, se essas duas coisas são iguais, o retorno final disso aqui é verdade. Então, deixa eu só... O retorno final é verdade. Então, sempre que que a minha estrutura, enquanto retornar verdadeiro, ele vai cair dentro do loop.
e ele vai realizar isso aqui. Então, enquanto o meu teste, lembra que o teste está sendo exemplificado por esse retângulo vermelho aqui. Então, enquanto esse teste retornar verdadeiro, ele vai continuar dentro desse loop aqui infinitamente. Ele só vai sair desse loop quando esse teste retornar falso. Aí a lógica que eu tinha usado aqui para fazer a verificação do tamanho é uma lógica externa. Então eu só fiz dessa forma para facilitar aqui o entendimento. Então primeiro eu testo o tamanho. Se o tamanho for falso, eu verifico. Tamanho é igual a falso? É. Tamanho é igual a falso, ele dá a mensagem e continua. Então, ó, só para a gente exemplificar aqui, vamos fazer de novo aqui, teste tamanho. Vou colocar aqui tamanho H, falso, J, falso, K, falso, M, ok, M é válido, então o meu sistema continuou aí o fluxo principal. Então, o que nós vimos nessa aula? Estrutura de repetição enquanto, como funciona, como nós representamos ela, qual é a importância dela dentro do meu sistema, já que ela permite que eu faça as minhas validações. Por essa aula nós vamos ficando por aqui. Obrigado e até a próxima aula.